É natural você querer saber quanto tempo leva para executar a sua macro, né? Inicialmente, quando você desenvolve macros com gravador de macro, costuma demorar muito a execução, né? Chega a levar 20 minutos, meia hora a execução de uma macro. E aí realmente não faz muito sentido você olhar para segundos, milissegundos. Geralmente com um celular, com um cronômetro, com um relógio, você consegue já ter uma estimativa do tempo que está levando para executar essa macro. Mas é sempre melhor você fazer isso de uma forma mais profissional, de modo que você possa comparar, né, no dia a dia se a macro está levando mais tempo, menos tempo, para ver que horas você vai ter que tomar uma ação, né, de aprimorar o seu código, deixar ele mais eficiente para fazer mais tarefas em menos tempo, correto? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar ao seu dia a dia, aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, então, já deixa seu super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui nesse arquivo. Eu tenho aqui um arquivo em branco, não tenho nenhum código aqui, tá? Eu vou ao Visual Basic Editor, vou pressionar Alt F11 e vou então incluir um módulo, né? Vamos inserir um módulo, inserir módulo. E nesse módulo então, nós vamos criar um código para medir o tempo de execução de uma macro. Então, mede tempo. É muito comum o pessoal trabalhar com funções do tipo time, que traz o horário atual, né? E funções do tipo now. Now traz a data e hora daquele momento. Porém, isso não leva você a medir com muita precisão. Por quê? Vai ter muita diferença dependendo. Sempre que você vai medir o tempo de uma macro, você tem que estar em condições iguais todas as vezes. Então, poxa, hoje eu estou medindo a execução da minha macro, só que eu estou com mais outros 10 aplicativos aqui abertos rodando ao mesmo tempo e eu estou fazendo essa medição. Amanhã eu vou medir só com o Excel aberto. Poxa, eu vou achar que eu ganhei um monte de tempo, né? Que eu melhorei meu código. Não, tem que ser sempre nas mesmas condições. O ideal é você reiniciar a sua máquina, né? Abrir ali o Excel e executar o seu código, apenas com ele aberto. Assim você vai realmente ver a eficiência da execução do seu código sem o computador estar preocupado com outras atividades que ele está executando ao mesmo tempo. Isso pode sim impactar muito no tempo de execução do seu código. E caso esse código ele seja mais rápido, né? Às vezes você pode pensar, poxa, um código tão rápido nem vale a pena medir. Mas assim, se o seu código hoje levou 5 segundos para executar e amanhã levou 10, né? Ou hoje levou 2 e amanhã levou 4, isso já é o dobro de tempo. Então, assim, apesar de ser pouco tempo para esperar, né? Não dá tempo nem de levantar para tomar um café, mas isso pode, a longo prazo, ou às vezes até no curto prazo, começar a comprometer muito o tempo de execução desse código. Então, vale a pena você sempre medir. Né? Em geral, quando eu tenho algumas rotinas, eu sempre crio uma outra aba onde eu vou armazenando esse tempo de execução dia a dia para poder acompanhar. Né? Coloca num gráfico isso, ver a tendência, se está aumentando, diminuindo. Isso ajuda muito a você começar a melhorar a eficiência dos seus códigos. Então aqui, por exemplo, se eu quero medir com um grau de detalhe muito grande, eu vou utilizar para isso, ó, vou colocar aqui na A1 a função timer, a função timer. Marcos, você não vai usar variável, não vai usar debug, não vai usar... Não, eu vou colocar na célula mesmo essa informação, tá? Acho que fica mais claro, mais didático para vocês acompanharem o que nós estamos fazendo aqui. Então, em A1 eu vou colocar timer, em A2 eu vou colocar também timer e em A3 eu vou fazer A2 menos A1. Pronto, simples assim. Estamos trabalhando com 3 células aqui e eu vou executar esse código usando F8, né? Porque se eu usar F5, a diferença provavelmente vai ser 0 aqui, porque ele vai executar muito rápido. Eu não tenho nenhum código monstro aqui para executar nesse momento. É só para dar um exemplo do que faz a função timer. Então F8,
A1 é igual a timer, F8 novamente. Olha, ele colocou um número ali que eu não sei do que é, em A1. F8 novamente, A2 igual a timer. E por fim, A3 é A2 menos A1. Pronto. Então, end sub, vamos analisar isso aqui. Deixa eu colocar um pouco de formatação, né? Colocar aqui uma formatação de número, usar separador de milhar, umas 4 casas decimais. Pronto, olha só. Primeiro ele registrou esse número, depois esse, depois ele fez a diferença entre eles. O que é esse número aqui do timer? Este número, a função timer, ela calcula quantos segundos se passaram desde a meia-noite, tá? Só que ela calcula considerando milissegundos. Então ele é na verdade um cronômetro, né, do VBA. Aqui, por exemplo, neste momento, agora que horas são? Agora 8h05 da manhã. 8h05 da manhã. Então, se eu pego essa quantidade de segundos e divido por 60, ele me dá a quantidade de minutos que se passaram desde a meia-noite. Se eu divido novamente, ele me dá, dividido por 60, a quantidade de horas que se passaram. Aqui, 8 horas. 8,06, né? Ele está exibindo aqui essas outras casas em decimal. Então, esses outros minutos que estariam aqui, segundos, ele está em decimal. Por isso que não bate cravadinho aqui com o meu horário atual, tá? Mas é só para vocês saberem exatamente como funciona o timer. Ele zera todo dia à meia-noite e ele vai calculando, então, esse cronômetro o tempo todo. Ele vai estar ali seguindo certinho o horário, dando detalhes de casas de milissegundos para que você possa então acompanhar com grande precisão a execução dessa macro. Então, precisou fazer um cálculo mais preciso, precisou ver realmente uma diferença sutil de velocidade entre um elemento e outro, aconselho muito a você trabalhar com o timer. É uma função muito simples, muito fácil de trabalhar. É claro que aí você não vai trabalhar aqui com as células, você pode fazer isso, mas você pode trabalhar com as variáveis e, se possível, criar uma tabela para armazenar diariamente esse tempo de execução dos seus códigos. É uma excelente prática, aconselho fortemente que você crie uma estrutura dessa para acompanhar aí o desempenho dos seus projetos. Tá legal? Bom, essa aula é bem curta, é mais sobre o timer, sobre como você fazer para medir a eficiência dos seus códigos. Espero que você adote isso aí nos seus projetos. Já se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber as notificações e em breve vamos falar um pouco mais sobre velocidades de macros, timers e eficiências. Aguarde e confie. Vejo você na próxima aula.